Bem, pessoal, tudo bem com vocês, né? Vamos aqui para mais um videozinho, esse agora com resolução de exercícios sobre o nosso assuntozinho do vídeo 1, certo? Que é cilindro, ok? Então, na questão ele fala o seguinte, ó. A área lateral de um cilindro de revolução de 10 centímetros de raio é igual à área da base. Então, ele está me dizendo aqui, pessoal, ó, que a área lateral é igual à área da base, certo? Mas quem é a área lateral? Quem é a área da base? Certo? Então, vamos lembrar aqui lá da nossa aulinha 1. A aulinha 1 eu disse que a área da base, certo, de um cilindro é quem? Ó, é π vezes r ao quadrado, ok? Então, a área da base eu vou usar essa fórmula. Já a área lateral, eu disse para vocês que a área lateral é igual a 2 vezes o π vezes o r vezes a altura do meu cilindro. Então, aqui eu tenho as duas fórmulas que eu preciso para resolver essa questão. Ele está me dizendo que a área lateral é igual à área da base. Então, ele está me dizendo o seguinte, que a área lateral é igual à área da base. E ele quer que eu calcule aqui, pessoal, a altura do meu cilindro, certo? Então, bora aqui. Quem é a área lateral? A área lateral é 2πr vezes a altura. Ele está dizendo que essa área é igual à área da base. Quem é a área da base? É π vezes r ao quadrado. Ok? Então, agora ficou muito fácil para a gente, pessoal. Ficou muito simples. Já que eu sei que o raio dele é de 10 centímetros. Onde tiver raio, eu vou substituir. Então, bora lá, ó. 2 vezes o valor do π vezes, certo? 10 vezes h é igual a π vezes 10 ao quadrado. Ok? Então, aí, ó, agora eu vou começar a resolver. Beleza? Então, bora lá. Resolvendo aqui, nós vamos ter, ó, 2 vezes 10, nós vamos ter aqui, ó, 20π vezes a altura é igual a 10 elevado ao quadrado, é igual aqui, ó, a 100 vezes π, ok? Então, vamos aqui, vamos continuar aqui resolvendo aqui. Eu vou ter que, como ele quer saber a altura, então eu vou botar aqui, a altura é igual a 100π sobre, certo, 20π. Olha aí, ó, cancelo π com π, um zero em cima, um zero embaixo. Eu vou ter aqui como resultado, pessoal, que a minha altura, 10 dividido por 2, é igual a 5 centímetros. Então, a altura do meu cilindro nessa questão vale 5 centímetros, ok? Vamos aqui para o exemplo 2? Então, vamos lá, exemplo 2, ó, certo? Vamos mudar aqui a folhinha. Vamos partir aqui para o exemplo 2. Olha o que é que o exemplo 2 fala para a gente. Duas latas A e B, certo? Em forma de um cilindro circular reto, tem a mesma altura. Então, A e B eles têm a mesma altura. Sabe-se que o raio da base A é o dobro do raio da base B. Pode afirmar que, letra A e B têm a mesma capacidade? Letra B, a capacidade de B é 25% da capacidade de A. Ele está dizendo que B só cabe 25% do volume de A. A capacidade de A é 20% da capacidade de B. A capacidade de A é 25% da capacidade de B. A razão entre a capacidade de A e a capacidade de B é 2. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver isso, não é isso? Continuando aqui, pessoal, vamos lá. Ó. É o seguinte, o que é que eu tenho que entender aqui? Ele não me deu o valor de raio, ele não me deu o valor de altura. Então, eu tenho que atribuir alguns valores para isso. Pode ser qualquer valor. Vamos dizer que o raio de A vai valer aqui, no caso, eu vou dizer que raio de A vale 4, certo? Raio de A vale 4. Ele me diz, sabe-se que o raio de A é o dobro do raio de B. Então, se A é o dobro, então o raio de B, desculpa, perdão, vai valer 2. E ele me diz que a altura dos dois é a mesma, certo? Então, a altura, eu vou dizer que a altura deles aqui é 8, ok? Então, a altura sendo 8... certo? Vamos aqui. Vamos descobrir aqui o volume de A. Então, volume de A é igual, certo? Vocês se lembram da formulazinha, né? Do volume. Como é a formulazinha do volume? Vou botar bem aqui em cima, ó. Volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a
altura, ok? Então, volume a fórmula é essa. Então, vamos aqui. Volume de A é igual a π vezes raio ao quadrado. Quem é o raio de A? 4. Então, eu vou botar aqui 4 ao quadrado. Vezes a altura. Quem é a altura? 8. Então, eu tenho que volume de A é igual a 4 vezes 4 elevado ao quadrado, 16, certo? Vezes 8 vezes o valor de π. Então, o volume de A é igual a 16 vezes 8, 128 π. Esse daqui é o volume de A, certo? Então, vamos calcular agora o volume de B. Volume de B. Como é que vai ficar aqui o volume de B? Volume de B é igual a π, pegando a mesma fórmula, raio ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, vezes a altura é a mesma para os dois, certo? Então, o volume de B é igual a 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 8, vezes o valor de π. Então, o volume de B é igual a 4 vezes 8, 32 π. Então, eu descobri aqui tanto o volume de A como o volume de B. Aqui vocês têm dois modos de descobrir a porcentagem disso aqui. Fazer uma regrinha de 3, atribuindo porcentagem para os valores, ou então você vai pegar bem aqui, ó, certo? Vamos fazer aqui bem aqui de lado. Você pega 128, ok? E vai dividir por 32. 128 dividido por 32 vai dar 4. Certo? Então, é como se eu tivesse esse 32 4 vezes dentro do 128, certo? Se eu pegar o 100 e dividir em 4 partes, cada parte vai dar 25%. Então, aqui, pessoal, corresponde a 25%. Então, B corresponde a 25% de A. Então, a única alternativa que a gente tem aqui, ó, a capacidade de B é 25% da capacidade de A. Certo? Então, B só tem 25% do volume de A, que é 128 π. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa B. Ok, pessoal? Partiu para a próxima? Exemplo 3 agora, né? Vamos aqui, ó, mudando aqui. Partiu para o exemplo 3. Olha o que é que o exemplo 3 fala. Um cilindro circular reto está escrito em um paralelepípedo retangular de base quadrada. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então, ó, nós temos aqui um retângulo de base quadrada, ok? Um paralelepípedo, como mostra a figura abaixo. Se a aresta da base mede 4 centímetros, ele está dizendo que esse lado aqui, ó, mede 4 centímetros, certo? Então, esse ladozinho bem aqui, vou subir aqui só para vocês observarem, certo? Esse ladozinho aqui mede 4 centímetros. Se ele é um quadrado, esse aqui também mede 4, aquele do outro lado aqui mede 4 e aqui também mede 4. Certo? Todas as arestas da base medem 4 centímetros, porque é um quadrado. Então, vamos lá. Vamos aqui entender o que é isso aqui. Ele pede aqui, ó. E o volume do paralelepípedo é 128 centímetros cúbicos. O volume do cilindro em centímetros cúbicos é igual a... Então, pessoal, ele quer aqui o volume do cilindro, certo? Mas, para isso, ele me deu algumas informações. Como, por exemplo, ele me disse que o volume do paralelepípedo é 128 centímetros cúbicos, certo? O volume do paralelepípedo é 128 centímetros cúbicos. E ele quer o volume do cilindro. Só que a fórmula do volume do cilindro, nós sabemos que é quem? Π vezes R, que é o raio, ao quadrado, vezes a altura, certo? Então, aqui, pessoal, ó, eu já posso ter aqui o raio, tá bom? Eu já posso ter aqui o raio, certo? O raio é a metade desse lado aqui. Se esse lado aqui é 4, o raio aqui vai ser 2. Concordam comigo? Certo? Então, eu vou ter raio aqui 2 e esse aqui 2, porque o diâmetro do meu cilindro é 4 centímetros. Beleza? Só que eu preciso da altura para descobrir o volume. Então, como é que eu vou descobrir a altura? A altura é isso bem daqui, ó, né? Ó, é esse xzinho que eu botei aqui, que significa a altura aqui do meu cilindro, certo? A altura do meu cilindro. Mas para isso eu vou ter que descobrir qual é esse xzinho aqui, essa altura, certo? Eu vou botar até um H, melhor do que x, pronto. Para isso eu vou usar essa formação bem aqui, ó, volume do paralelepípedo. Então eu digo que
volume do paralelepípedo é quem? São essas três informações aqui, ó. 4 vezes 4 vezes H. A vezes B vezes C. Então, o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. Então, 128 é igual a 4 vezes H, que está aqui no lugar do C, ó. Beleza? Então, eu tenho que 16H é igual a 128, certo? Então, eu tenho que H é igual a 128 dividido por 16. H é igual a 8 centímetros. Então, eu já tenho a altura, pessoal. A altura é 8 centímetros, certo? Então, se eu já tenho a altura, eu volto bem para cá e vou substituir, ó. Volume do cilindro é igual a π. Eu não disse que o raio é 2? Então, 2 ao quadrado vezes 8. Então, volume do cilindro é igual a 2 ao quadrado. É 4 vezes 8 vezes o valor do π. Então, volume do meu cilindro é igual a 4 vezes 8. Não é 32? Então, 32π. Então, o volume do meu cilindro aqui, nesse caso aqui, nessa questão, é de 32π, tornando a alternativa A correta, certo? Tornando a alternativa A correta. Então, o volume aqui é de 32π. Então, pessoal, até mais. Vamos ficar por aqui. Logo, logo vem mais exemplo aí para vocês. Tchauzinho, forte abraço.